Oiê, já estamos ao vivo. Esperar o Instagram avisar as pessoas que estamos ao vivo. Confesso que eu tô muito ansiosa essa semana com tudo isso que tá acontecendo. Olá! Olá, Carol! Tudo bem? Que delícia! Vou esperar uns minutinhos pro Instagram já avisar as pessoas que nós estamos entrando. Mas eu já vou te chamar aqui. Oi, Edna. Oi, Bárbara. Tudo bem? Eu tô Oi, tão Lu! nervosa! Tudo bom? Tô tão nervosa de estar aqui, de você estar aqui. Gente, que emoção. Eu falei ontem pro meu marido, a Carol sabe o meu nome, bem. Isso é muito chique, isso é muito fina. Ah, imagina! Eu Eu fiquei falei com ontem com, susto agora. eu falei ontem com meu marido, eu escuto ela fazendo ginástica e ela vai estar aqui no meu Instagram amanhã. Você não vai acreditar que é isso. Eu escuto ela. Eu vou pra academia só escutando Carol. E você tá Ai, aqui. você é Tô uma tão fofa, ansiosa, tô Lu. tão nervosa. Imagina, você é uma fofa. Eu que agradeço o convite. A gente está junto nessa missão da educação financeira, seja através do planejamento financeiro, dos números, seja através do comportamento. Eu estou fazendo a transmissão junto aqui com o TikTok. Eu vou falar para o pessoal. Pessoal, a Lu tem um perfil chamado Dinheiro com Psicologia. E ela é muito focada na parte de comportamento, na parte de psicologia. Mas é um jeito que não complica, sabe? E também não fica só no blá blá blá, né, Lu? Não. Eu gosto do perfil. Então, assim, é uma honra ter aceito o seu convite. Tá tudo certo, gata. Ai, é muita emoção, gente. É muita emoção, muita emoção. Obrigada, Carol. Obrigada. Imagina. E obrigada por participar dessa semana, porque o dinheiro ele é apontado como uma das causas de maior motivo de separação. E mesmo assim nós não falamos de dinheiro, nós psicólogos ainda não nos atentamos a isso, que isso é um problema dentro da relação. E aí essa semana tá dando uma ampliada aí no olhar dos psicólogos, sabe? Isso é muito importante para a gente, porque nós temos as ferramentas que ajudam a trabalhar o comportamento, né? E também temos um distanciamento ainda com os educadores financeiros. Então, a ideia de trazer vocês aqui na parte da manhã, amanhã vai ter Tati, depois Dani, depois Diego, é que também a gente descubra como que nós podemos trabalhar juntos. Porque, é, na minha opinião, se relacionar bem com o dinheiro é ter saúde mental, sabe, Carol? Então, o seu trabalho, o trabalho da Tati, o trabalho dos educadores financeiros é muito importante e a gente precisava juntar um pouquinho mais isso, sabe? Juntar a psicologia com a educação financeira. Então, obrigada. É emocionante ter você aqui, viu? De coração. Ai, que querida. Obrigada. Se apresente Realmente aí um pouquinho pra gente, Carol. é muito pertinente, Luz. Ih, você ficou no escuro aqui. Será que você inverteu a página? Bom, Não voltou. inverti nada, não, mas Não, alguma voltou, coisa voltou. aconteceu. É muito pertinente você trazer esse tema de finanças e casais por dois motivos. Primeiro, que a gente está agora chegando no Dia dos Namorados, né? Então, como é que o pessoal está se planejando para presentear no Dia dos Namorados, sendo que a gente tem falado com a grande parte da população com achatamento de renda, com menos dinheiro no bolso, com mais conta para pagar. Então, como é que a gente pode presentear de formas que não se gaste tanto dinheiro, mas que a gente consiga sim presentear? É uma das linguagens do amor, que a gente consiga transmitir o carinho que a gente tem por essa pessoa. E em segundo lugar, a própria revista Pais e Filhos lançou, olha, se não me engano foi essa semana, a gente está na terça, né? Se não me engano foi essa semana, uma reportagem grande sobre o número de divórcios por causa da pandemia, justamente porque os casais às vezes não se conhecem dentro, né, Uhum. naquela loucura da gente de vai para lá e vai para cá, acaba não interagindo, não se conhecendo tanto. Mas tem uma coisa que é muito cruel. Você estar casado, você ter um relacionamento com dinheiro é muito fácil.
Você manter um relacionamento onde tem privações de dinheiro, onde tem dificuldades financeiras, é absurdamente mais desafiador. Deu algum probleminha na minha tela aqui que ela travou. Deixa eu só ver se tá tudo certo. E o bacana você falar isso, pode ir organizando aqui enquanto eu falo, porque quando a gente fala isso, né, que eu já tive pessoas que falavam para mim, Luciana, eu não tenho o pão para comer, né? Como que eu vou amar o outro se eu tô pensando na minha sobrevivência? Não dá para ser romântico, né? Não dá para a pessoa não dorme bem, a pessoa não come bem, porque ela tá preocupada com essa relação de dinheiro. E as pessoas, e eu lembro dessa paciente específica que ela falava assim para mim: eu sou ruim por eu pensar nisso, eu sou mesquinha, eu sou pão dura, sabe? E a pessoa começa a pensar que ela é uma pessoa ruim porque ela olha para a relação do dinheiro dentro do relacionamento. Eu me lembro desse caso que foi um caso assim, muito difícil de trazer a autoestima dela, porque ela se sentia muito desvalorizada. E porque a gente acha mesquinho olhar para o lado financeiro. Não sei se você tem. As finanças, elas carregam um estigma de que se você dá muito valor para isso, de que se você fala do dinheiro, se você não tem é falta de tato, né? É falta de cuidado, é indelicadeza você falar sobre dinheiro. E no casal pode acontecer sim. Eu trouxe até aqui alguns perfis para a gente falar de cônjuges, né? Como é que a gente combina esses perfis de cônjuges? No casal, quem é o gastador ou quem é o desligado do casal acaba acusando o financista ou o poupador de materialista, de dinheirista, que só olha para os números, que não sabe viver. A gente tem uns pontos assim muito relevantes. Eu acho que a gente pode até colocar aqui, se você quiser, a gente pode falar já sobre alguns perfis de finanças que existem nos casais, para a gente depois falar sobre combinações, né? Se vai dar match ou não vai. Então a Pode gente tem ir, assim, Carol. Pode começar a podemos? sua aula. Então vamos lá. Opa, o pessoal da Invest aí. Um beijo para o pessoal da Invest. Vamos lá. Então, a gente tem alguns perfis, tá? Dentro de um casal. A gente tem os poupadores, a gente tem os gastadores, os descontrolados, os desligados e os financistas. Vamos pensar em cinco perfis, tá? Os poupadores são aqueles caras que poupam. Então, são aqueles que têm seus objetivos, que não gastam, que evitam gastar. E tem uma linha que a gente acha que ela é muito larga, que ela é uma distância muito grande entre o poupador e o pão duro, mas não é, tá? É uma linha tênue, porque o poupador ele se preocupa em poupar, em guardar dinheiro, só que se ele não prestar atenção, ele vira um pão duro. Mesmo ele podendo, querendo, desejando gastar com alguma coisa, ele não gasta porque ele precisa guardar dinheiro. Ele nem sabe para que direito, mas ele precisa guardar dinheiro, né? Então, a gente tem o poupador. Aí nós temos os gastadores. Aí a Lu vai saber, não que a Lu seja uma gastadora, mas a Lu vai saber pelos perfis de mentorados dela, que o gastador, ele vive um dia de cada vez. Ele se preocupa muito mais com a intensidade da vida dele do que com a duração da vida, né? Então, assim, ele quer gastar, ele quer viver o dia. Ele não quer saber se ele vai estar vivo na aposentadoria, ele não quer saber se ele vai se preocupar em guardar dinheiro. O negócio dele é pensar em gastar agora, em viver bem agora. A gente tem os descontrolados, que é aquele pessoal que entra no cheque especial, que estoura o cartão de crédito, que vê uma promoção e tem que comprar, que não sabe se dizer não. Eu preciso comprar, eu quero comprar, eu vou comprar. Você já viu um videozinho que tem assim, a moça fala, eu não posso, mas eu compro. Eu quero, eu compro. Eu não tenho como pagar, mas eu compro. É exatamente isso, tá? Os descontrolados. Nós temos os desligados, que são aqueles que não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu vivo, vai dando para pagar, vai dando para viver, vai dando para comprar as coisinhas que eu gosto, tá tudo bem, tá tudo ótimo desse jeito. E a gente tem os financistas, que são aqueles caras que levam tudo lá, muito na ponta do lápis,
quanto ganha, quanto gasta, para onde vai o dinheiro, quanto gasta de tarifa bancária. Lá daquela tarifa pequenininha, assim, ele já sabe todos os números. E aí, Lu, a gente tem o match, ou seja, a gente tem aí os casais, né? O que que acontece quando a gente coloca um poupador e um gastador juntos num relacionamento, num casamento? O que que acontece? O que que acontece? É crise, né, gente? Vamos falar a verdade. O pau vai comer, não tem jeito, né? Então, a gente tem alguns perfis que são perfis bomba. Perdão, a gente tem algumas combinações que são combinações bomba, né? Então, quando a gente fala de um poupador e um gastador, vai dar briga, né? Você tem alguma dica de psicóloga para dar para gente? Psicóloga especializada em finanças. Gente, o TikTok caiu e voltou. Eu vou explicar de novo. Estou numa live no Insta com a Lu do Dinheiro com Psicologia. E ela tem uma visão bem bacana, assim, de como lidar com dinheiro, com o casal, com o comportamento, com você mesmo. Não precisa ser casal, que a gente está falando de casal agora por causa do Dia dos Namorados e porque é o tema da semana dela. Mas, pela tua visão, Lu, o que você acha que rola assim? E o que fazer quando um cara é poupador e o outro é gastador? Tá, então vamos dia a lá. dia. E eu acho isso daqui importante, porque aí vai separar o que é a função do educador financeiro e o que é a função da psicóloga do dinheiro, tá, Carol? Um poupador e um gastador. A gente se junta em casal a partir dos nossos vícios emocionais. Eu preciso dessa pessoa para um vício emocional meu. Então, eu não junto um gastador e um poupador por nada, não. Tá? Isso tem a ver com a história do gastador, isso tem a ver com a história do poupador. Então, nós, enquanto psicólogos, nós vamos tentar entender o que fez, o que tá aqui embaixo. O que fez eu, enquanto poupadora, procurar um gastador. Quem era o gastador da minha família? Como que era a minha relação com esse gastador? O que eu preciso aprender com esse gastador que eu ainda traí ele na minha vida? Então, nós vamos tentar entender a função. Qual é a função? Qual que é o sentido de eu ter atraído essa pessoa na minha vida? Então, a nossa parte não cabe, tá? Não cabe eu ensinar o gastador a economizar. Não é isso. Isso eu acho que é a função do educador financeiro. Eu vou ter que entender com esse gastador aqui qual é a dor que ele está querendo gastar. E com o poupador, qual é a dor que ele está poupando na vida dele. Então, a gente trabalha os aspectos emocionais que giram em torno do dinheiro. Quando você falou aí do descontrolado, eu vou trabalhar o tamanho do real desse descontrolado. Porque o descontrolado, até na sua explicação aí, né? Ele diz de uma pessoa que tem muita dificuldade de entrar em contato com o real dele. Me diga o tamanho do seu limite, que eu te digo o tamanho do seu real. Então, eu vou trabalhar com o descontrolado questões psicológicas relacionadas ao limite. E essa é a nossa grande diferença. Por isso que precisa juntar mais, aproximar mais a psicologia da economia. Porque eu vou trabalhar os aspectos emocionais, eu vou trabalhar limite, quem que deu limite, quem não deu limite, como que é a relação dele com o limite, nas outras coisas que tem a ver com o limite, como que você reage. Então, eu vou trabalhar o eu real do descontrolado. Olha Entendeu? só como é importante isso que você está contando. Eu posso fazer um jabá aqui? Eu vou fazer um jabá, tá? Já tô fazendo. Tá, depois na hora que você subir esse vídeo para o YouTube, você corta o jabá. Eu vou dar uma aula nesse sábado para outros educadores financeiros com técnicas e estratégias sobre como atender endividados. Tá? Os endividados, eles têm características específicas de perfil, você sabe muito bem, né? É um público mais ansioso, às vezes é um público que está com orgulho ferido, às vezes é um público que está com uma série de problemas de saúde que refletem da situação financeira. Bom, e aí em algum momento eu estava ontem fazendo a aula, que eu vou fazer no sábado, e um dos tópicos lá dizendo o seguinte: antes de fechar o atendimento, atenção, educador financeiro, antes de fechar o atendimento,
alinhe as expectativas, diga que você não é responsável pelo sucesso do processo, porque tem coisa que não é você que vai fazer, você não vai negociar, você não vai falar direto, a não ser que seja um combinado antes, né? E você também não é terapeuta, você não é psicólogo, você não vai ficar remoendo o passado, você não vai ficar revirando um baú de memórias, trabalhando com traumas e vivências que essa pessoa já teve. E outra, muitas vezes os endividados eles carregam questões de saúde tão sérias que abre uma porta para uma depressão, abre uma porta para problemas do sono, abre uma porta para distúrbios alimentares. Em alguns casos, é preciso que um psiquiatra entre no jogo, porque vai precisar medicar essa pessoa. Então, eu acho muito bacana quando a gente fala assim, existe um limite do trabalho do educador financeiro e de todos os outros profissionais, a gente está tratando aqui da psicologia. Sozinho, nenhum dos dois vai chegar muito longe. Né? A gente falou da outra vez, Lu, sobre pessoas que são viciadas em fazer compras. Uhum. A gente falou, eu não lembro se a gente falou sobre isso. É o tipo de caso que eu só atendo se tiver uma pessoa como você do outro lado. Porque se eu mostrar só os números, não vai ser o suficiente. Ela precisa de alguém para trabalhar exatamente isso que você falou. Trabalhar todo o passado, todo o porquê, todo o gatilho. Eu só falando de números, o educador financeiro ele fala de comportamento, mas, cara, é um pedaço desse tamanho. Né? Toda essa outra parte é tua. Da mesma forma que Carol, eu paro por aqui. Porque eu não sei, hoje eu estava vendo você falar das questões, tem técnicas para trabalhar os endividados. Eu paro por aqui, eu não tenho essas técnicas e eu não tenho que ter, tá? Eu posso estudar, eu posso conhecer, mas eu não tenho que ter, eu posso passar para frente. E o trabalho vai ser mais limpo, claro, tá? A pessoa vai me entender onde é o meu limite. Olha a importância. Se eu estou trabalhando descontrolado, eu tenho que ter uma noção de limite muito grande. Porque isso vai aparecer na relação. O descontrolado, ele sempre vai me puxar. Ele vai me puxar. E se eu não for dando limite para ele, eu vou estar fazendo muito mais um processo negativo na saúde mental dele do que positivo. Então, por isso que é importante. Eu já vi, infelizmente, às vezes, a gente pegar um poupador e um gastador e falar assim, não, então agora você vai ter tanto de mesada para o gastador. Sem trabalhar a dor. Eu estou gastando que dor? Que dor é essa? De que dor que eu estou falando? Eu não juntei com o poupador à toa. Às vezes eu juntei com o poupador, Carol, até para o poupador me ensinar. Só que eu não sei esse caminho. Eu não dei conta ainda. É um tiro muito curto, né? Então, assim, quando a gente pega, passando mais pro lado do número aqui, um poupador e um gastador, e aí o poupador fala assim, eu vou te dar uma mesada para você gastar, é um tiro curto, porque você não está ensinando o gastador a lidar com o dinheiro. É a mesma coisa um descontrolado. Um descontrolado não adianta você querer, não adianta o poupador ou o financista dar uma mesada para o descontrolado, porque também não vai funcionar. Esse descontrolado vai gastar mais. O desligado fala, nem vi onde é que foi. Pensa né, quando a gente está falando agora, voltando ao papo de casais, né? Perfis de cônjuges. Então, tem um dos cônjuges, é um financista que leva tudo muito ali na ponta do lápis, sabe todos os números, e ele casa com um desligado. E daí o financista vai dizer assim, ó, quanto é que você gastou lá na padaria? Ah, nem sei. Comi, tomei um café lá e tá bom. Ai, você vai querer agora ficar me controlando, né? Vai querer agora ficar sabendo até quanto eu tô gastando no cafezinho? Isso acontece, isso é um ponto muito relevante para a gente trazer aqui. Ó, posso falar quais são os casais mais bomba que tem? E aí pode a live é sua, o espaço é seu, você que manda. Esse que é o problema, eu vou falando demais, né? Eu vou falando demais toda vez. Não, gente, Carol, eu sou super sua fã. Todo mundo é. A Lu mandou uma mensagem para mim, acho que foi domingo, segunda, não sei quando que você mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, Carol, vamos fazer o que você acha? A gente faz um roteiro, a gente faz as perguntas. Eu falei, cara, o problema é que a gente fala demais. Assunto não falta. Não, Carol, a live é sua. Eu sou sua fã. Você pode conduzir isso daqui do jeito que você quiser. Eu sou sua fã.
Fã mesmo. Ai, você é uma querida. Coração. Tem que ter gente por perto, assim. Tem que ficar por perto. Vem pra perto. Eu vou contar um segredo que não tem nada a ver com casal, mas quando eu falava de dinheiro para criança, eu ia lá no seu perfil, né? Para ver se você falava a mesma coisa. Quando você falava a mesma coisa, eu falava, ufa, não falei besteira. Se você falasse uma coisa, não posso contar, mas tinha um dia de uma mesada que você era contra. E eu, yes, Carol é contra, eu também sou. Mesada, que é o pai que vai cortando. Você tem R$20 de mesada. Se você não arrumar a cama, você perde 3. Se você não der descarga, você na hora que você 2. falou que você era contra, eu falei, yes, amo, Carol. Vamos lá, vamos falar dos perfis. Vamos falar com a Tati para você dar uma aula de psicologia financeira lá no curso? Vamos. Opa, gostei. Acho que vai ser legal. Gente, então vamos lá. O telefone tá virando do nada, não sou eu. Vai, Carol, fala dos perfis. Então vamos lá. Bomba. Alguns perfis bomba, tá? Quando a gente fala de cônjuge, de casal. Então, assim, tem casais que a gente sabe que vai dar pau na hora das finanças. Então, quando a gente mistura um dos cônjuges que é poupador e o outro é gastador. Um é poupador e o outro é desligado. Um é poupador e o outro é descontrolado. Gastador e descontrolado. Caos na terra, né? Um gastador e um descontrolado se matam. Certo? Um gastador e um desligado também. Porque um gasta a roda e o outro nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe. Um descontrolado e um desligado. A gente brinca que é o Titanic, né? Vamos falar do gastador e do descontrolado? Porque ele aparece muito de um jeito aqui. Tá. Eu só vou te falar depois, no final, você me lembra? A gente acha que às vezes algumas combinações são sucesso na certa, mas nem sempre, tá? Por exemplo, se a gente colocar poupador com poupador, a gente acha que vai ser um sucesso e talvez não, talvez seja um casal que não viva, que fique preocupado muito em poupar. E é um casal que daí não viaja, que não vai almoçar fora, que não tem um momento a dois bacana. É aquele, né, casal assim. A gente fala assim, gastador com gastador, vai viver muito bem? Vai, não vai ter briga. Não vai ter briga. Os dois vão gastar. Os dois vão viver a vida doidado. Mas aí eles vão viver também pensando muito no curto prazo. Um desligado com outro desligado, vai dar briga? Às vezes você fala assim, não vai, porque os dois estão vivendo um dia de cada vez, não sabem de nada, estão os dois no mundo da lua. Mas aí o que acontece? Vai sempre faltar dinheiro, é aquele casal que vai sempre se apavorar, como é que vai pagar a conta que vence amanhã? Meu Deus, tem um boleto para cair e eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque tá vivendo em outro planeta. E um financista com financista. Você fala, então tá bom, financista com financista é o melhor dos casais, é o cara que vai em frente sempre. Talvez, porque financista adora falar disso, adora controlar, adora fazer conta, adora se casar com outro. E aí vocês vão falar só disso? Pode acontecer. Então, desculpa, Lu, vamos lá. Bora contar. A Manu tá perguntando como que ela descobre o perfil dela. Tem um livro fantástico do mestre Cerbasi que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Dá uma olhada nesse livro. Tem lá uma série de coisas, inclusive fala sobre os perfis financeiros dos cônjuges. Uhum. Sabe, eu atendi recentemente um casal que ele era gastador e ela era desligada, Carol. Ele gastador e ela desligada. E ela desligada. E de vez em quando ele percebia as contas. Então ele falava, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E ela falava, vamos para Caldas, eu moro em Goiânia, tá? Só para você ter uma noção no mapa. E ela falava, vamos para Caldas Novas. E ele ia, mas ele tinha consciência, ele tinha épocas de consciência que as dívidas estavam chegando, entendeu? E ela, vamos para Caldas Novas. Ele falava das dívidas e ela, agora nós vamos para a festa da agropecuária. E ele ia. E ele não conseguia colocar esse limite.
Mas ele já tinha uma consciência. E ela falava para mim, mas quem tem que colocar o limite em mim é ele. E pode falar. Eu entendo o seguinte, eu dei uma entrevista semana passada justamente sobre o protagonismo nas finanças. E em algum momento, o entrevistador falou o seguinte: Carol, você não acha que a gente tem que tratar as pessoas como adultos? E eu achei super forte, assim, sabe? Eu achei e falei, uau, tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, porque parece um negócio até quase agressivo, digamos assim, né? Mas é isso. Se a gente parar para pensar bem, é isso. Eu não posso responsabilizar o outro pelos limites nas finanças das quais eu faço parte. A partir do momento que a gente está junto, está casado, a partir do momento que a gente divide uma vida, as finanças são um pontinho dentro de tudo aquilo que a gente escolhe dividir com essa pessoa. Não é justo que eu coloque toda a responsabilidade sobre isso nas costas do outro cônjuge. Então, eu entendo que em algum momento, quando essa moça falou assim, quem tem que colocar limites em mim é o meu marido? Poxa, o quão imatura financeiramente essa pessoa é. Mas o desligado e o descontrolado, o real dele, e quando eu falo real, é a consciência dele em relação ao mundo. É muito pequeno, Carol. É muito pequeno. Quando a gente já chega e encontra um perfil desse, psicologicamente falando, você pode pensar num eu muito, muito imaturo. Limite mínimo, infantilizado, extremamente carente, e aí a busca das coisas para um vazio interno muito grande, então a busca das coisas para suprir isso. Então, quando não a gente não tem regra na psicologia, tá? Mas quando chega um descontrolado ou um desligado, a hipótese de um eu muito pequeno é muito grande, entendeu? Então, a gente já pode levar em consideração que eu estou diante de uma pessoa infantilizada. Diferente do gastador. O gastador, ele já tem um eu, ele já tem uma consciência de mundo maior. Isso psicologicamente falando, tá? Tá. Então, aí, quando eu tenho um gastador, eu realmente tenho uma pessoa que consegue entrar em contato com os limites dele. Então, eu gostei demais do que você falou, que eu não posso responsabilizar, né, de tratar as pessoas como adulto, mas até esse adulto, se o desligado, ele tem interesse de crescer, né? Essa é a parte da psicologia. Será se você tem interesse mesmo de crescer e se tornar protagonista das suas coisas? Que não é só do dinheiro, que é de tudo. Que isso que você falou, dinheiro é só uma parte mínima. Será se ele tem interesse em crescer diante do amor, diante da família, diante da profissão, diante de tudo? Que é muito mais holístico do que parece, né? É muito mais abrangente do que parece. Você fala assim, vai juntar um descontrolado com um poupador, né? Mas é muito mais realmente abrangente do que parece só aquele ponto específico do casal, né? Tem uma parte que eu acho assim, o financista, por exemplo, eu acho que ele é bem freak control, ou seja, na minha visão, ele é um cara que gosta muito de controle. E quando ele encontra, por exemplo, um desligado, o desligado pode se ouriçar inteiro, porque o financista está tentando controlar ele, né? O que você acha? Nos aspectos psicológicos, olha, presta atenção, o quanto que a gente foi para um polo. Aí a gente já está falando de uma pessoa extremamente adulta, que é velha, idosa. Na tua visão de psicólogo, a gente sai de uma pessoa extremamente infantilizada, que é o desligado, né? Que é o desligado, o gastador. E o financista vai lá para outra pessoa que matou a criança dele interior. Olha o tanto que precisa entrar em contato com essa criança, sabe? Com brincar, com se divertir. Carol, lembra? Vamos prestar atenção. E quem tiver aqui, que for também um financista, presta atenção no financista num clube. Ele não entra em contato com a água, Carol. Ele não entra em contato com os prazeres da vida. Se ele vai no mar, ele não entra no mar, ele fica na areia. Eu tô falando isso para você ver daqui de fora. Então, ele não entra em contato com os prazeres da vida.
Não entra, lembra? Gente, quem tiver aqui que conhecer um, vai lembrando. Lembra o almoço de domingo, lembra o clube, lembra. Você vai encontrar essa pessoa. Ela não entra em contato com a parte divertida da vida. É o velho, é o ranzinza. Se a gente pode fechar assim, que é claro que a psicologia, ela levanta hipótese para a gente investigar, tá? Tá. Então, para mim não tá travando. Para você tá travando, Carol? Não. Para mim não tá travando não, Kelly. Então, eu falo muito. Eu tô lançando um curso o mês que vem para atendimento de casal e dinheiro, que nós temos que ser, que a gente tem que investigar. A gente tem que ser bons investigadores, levantar hipótese e ir atrás. Então, a primeira hipótese, quando eu pego um financista, é procurar onde está a criança interior dele. Porque pode ter matado, assim, ó, com 6 anos de idade, eu posso já ter matado a minha criança interior. Você tá me olhando com uma cara de, meu Deus do céu, o que é isso que essa mulher tá falando? Eu vou cortar ela da minha lista, vou bloquear ela nos meus contatos agora. Não me olhe assim, não me olhe assim, não posso perder seu contato. É que a visão é muito diferente, né? O meu lado aqui é muito de olhar, assim, do jeito prático. Então, assim, eu enxergo o quê? Um financista é um cara e aí eu trago o meu viés também, porque eu me considero uma financista, né? A gente quer saber tudo quanto custa, quanto vai, para onde esse dinheiro vai, como é que foi, qual que é a projeção, para onde que isso aqui tudo vai levar, por que que vai. Mas eu fiquei pensando, em algumas vezes eu já fui para a praia, na maioria, aliás, eu não entrei na água. Mas eu brinco também com as crianças, eu gosto de brincar com os animais, eu acho que eu sou uma pessoa relativamente divertida, mas... Agora eu entendi essa cara, agora eu entendi. Mas presta atenção, tudo tem sua dose. Eu não tô falando que é só 90 anos, né? Às vezes eu posso ter uns 60 só. E aí eu posso diminuir os 60 para 50, dos 50 por 40, entendeu? Não é assim, não. É só porque para a gente pensar um pouquinho dos aspectos psicológicos, tá? E então é por aí. Você já concordou que você ia para a praia e às vezes você nem ia lá na praia, tá? Mas eu ia falar que é brincadeira, não é brincadeira. Tá. Você pode observar isso, talvez agora você vai observar isso melhor aí quando chegar um. Mas você pode perguntar se você se diverte, você brinca, você curte a vida, né? E às vezes eu procurei um desligado justamente para esse desligado me ensinar a curtir a vida. Entendi. Entendeu? Eu procurei essa pessoa, tá bom, você já curtiu a vida? Você já aprendeu? Às vezes você quer separar. Então. É aquela coisa de filme, né? Sempre tem aquelas comédias românticas onde uma das pessoas muito certinha acaba encontrando a outra que é meio doidinha e acaba vendo a vida com outros olhos, se divertindo. Sempre tem alguma comédia romântica bobinha que tem esse tipo de estereótipo, né? Sim, mas às vezes esse encontro na vida real faz eu crescer. E aí eu posso sair de um financista nível 100 para nível 50, né? E ser bom, e ficar bom, entendeu? E ser bom pro casal, entendeu? Sim, 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 sim. E quando a gente fala aqui de deixa eu pensar, a gente tem poupador, gastador, descontrolado, desligado e financista, né? E quando a gente fala também, acho que de poupadores e financistas, parece também que é um mundo ideal, né? Para o lado do planejamento financeiro, para o lado da educação financeira, para o lado dos números. O melhor dos mundos seria se um dos cônjuges fosse um poupador e o outro um financista. De novo, a gente está falando de perfis, que tem uma rotatividade grande de gente, né? A gente está falando de perfis de casais, onde um dos cônjuges tem um tipo de perfil financeiro e o outro cônjuge tem outro perfil financeiro. Às vezes dá pau, né? Às vezes a gente olha e fala assim, isso aí não vai dar certo. E às vezes vai super em frente, tá? Como melhorar o casal desligado com desligado? Ai, ai, ai.
Vamos lá, o que que a gente precisa fazer? Precisa tomar conhecimento, tomar consciência do que tem de dinheiro, de quanto ganha e para onde vai. E essa é a parte chata, porque justamente o desligado não gosta de acompanhar, né? O desligado não quer acompanhar, é um assunto chato para ele. Só que eu deixo minha provocação. Lavar louça também é chato. Limpar banheiro também é chato. E a gente tem que fazer. Estudar para prova também é chato. A gente tem que fazer. A vida não é feita só de coisas bacanas, de coisas legais, né? O desligado, com o desligado, em algum momento, é o que eu falei agora há pouco. Vão ter aquelas brigas assim, tipo, não tem dinheiro, a conta tá vencendo amanhã, de onde é que a gente vai pagar? Já tô pagando juros, já venceu e eu esqueci. E isso tudo é um desgaste emocional muito grande para o casal. Não tem casamento que aguente, que perdure nesse estresse financeiro o tempo todo, de que tá faltando dinheiro, de que não tem dinheiro, de que vai pagar o que primeiro, já venceu e eu esqueci, né? Gabi, nós estamos falando de dinheiro e casal, agora nós estamos falando de diferentes tipos de perfil, de pessoas que se juntam com outros tipos de perfis. Então, nós estamos falando do desligado e desligado. E aqui, Carol, é importante falar que, olha, como melhorar o casal desligado e desligado, eu vou deixar minha provocação também, mas pelo viés da psicologia. Se eu me ligar ao dinheiro, o que acontece? O que eu vou ver? Se eu me ligar lá no dinheiro, o que o dinheiro vai me contar de verdade? Porque se eu estou desligando dele, é porque eu não quero olhar para ele por algum motivo. Então, o que eu tô olhando? O que eu quero, o que eu não quero ver? Qual é a história que eu não quero ver? Tá? Essas seriam as provocações que a psicologia vai fazer, tá? O que o dinheiro significa para mim? Se eu olhar para esse dinheiro, qual é a história que está por trás dele, entendeu? Esses dois desligados, qual é a função da junção desses dois? Minha unha horrorosa, mas qual é a função da junção desses dois, entendeu? E se tá bom, porque às vezes a gente fala que tá ruim, mas pro casal tá bom, tá legal e tá saudável, né? Se a gente encontrar um financista que adora ter controle e o desligado deixa tudo com ele, pode ser ótimo. Agora, o financista também pode dizer, pô, tudo comigo? Cadê o casal? Tô sentindo sobrecarregado. Também pode ser. Agora, tem uma coisa bacana, Lu, que o desligado, o gastador, ou falando agora daquele cara que vive endividado, vive quebrado, vive com dificuldade financeira, às vezes ele cria esse tipo de situação para agredir a si mesmo ou para agredir outra pessoa, né? É muito louco isso. Isso não é minha área. Eu tô falando com uma psicóloga que é a área dela. Mas às vezes chega gente aqui que fala assim, e se fala, meu Deus, mas por que tanta escolha errada na vida? Por que tanta escolha financeira torta? Aí você vai descobrir, rola uma dor de cotovelo, às vezes, com o pai que tem sucesso, com a mãe que... Bom, aí você conta melhor os casos do que eu. Acho que seria até bacana se você pudesse trazer alguns exemplos. Nós aprendemos a lidar com o dinheiro através dos nossos pais, da nossa família de origem. E eles vão contando pra gente, transmitindo pra gente as crenças que são deles, que às vezes não é minha. Por exemplo, aqui, ó, a Pet está falando que a infância dela foi sempre ligada na falta. Às vezes ela pode olhar e falar, essa falta é da família dela e não minha. Eu posso, a partir de agora, assumir e viver de um outro jeito. Ontem na minha mentoria foi super legal. Não tenho autorização para falar isso, mas depois eu aviso que eu falei. Eu pedi para as pessoas levarem dinheiro. Cada um levou, aí numa certa hora todo mundo levantou quanto que tinha lá para mostrar para os outros quanto que tinha. E teve uma que levou muito dinheiro, a mão cheia de dinheiro. E o dinheiro estava todo organizado, estava tudo combinando. Ela pegou do nada e colocou. E aí na hora que ela viu aquilo, ela falou, as pessoas me falam que eu sou organizada financeiramente, mas eu nunca olhei para isso. Eu sempre acho que eu não sou organizada. Gente, na hora que ela olhou, e aí ela percebeu, eu sou organizada financeiramente, meu dinheiro tá aqui. E não tem escassez. E não tem, olha aqui, eu tenho muito dinheiro. Que tipo assim, não tô falando de quantidade, tô falando de valor, não. Eu tinha muito dinheiro na mão dela, sabe? Várias notas. E aí, quando ela percebeu isso, que ela olhou,
foi porque ela realmente olhou para o dinheiro dela, que eu falo para todo mundo, gente, olhem para o seu dinheiro. Mas quando a gente olha, e ela olhou e falou, eu sou organizada, eu sei ser organizada financeiramente. Aí a gente pode redefinir essas crenças. E que às vezes também está no casal. Às vezes ela é organizada financeiramente, mas por um acordo com o cônjuge dela, ela se faz de desorganizada para alimentar uma relação. Isso acontece, entendeu? Por Às exemplo, vezes uma relação de dependência, de paternalidade, né? De, sei lá. Bom, aí contigo, isso mas mesmo que você assim, falou, era isso que eu ia falar. Numa relação de dependência, né? de infantilidade, né? Às vezes aqueles casais que um quer cuidar do outro, quer ser responsável pelo outro, tem essas coisas assim. O que você Aqui fez uma assim? mentoranda minha falando que foi isso mesmo ontem. Eu tô aqui contando as coisas sem pedir permissão. Vou ter que mandar mensagem lá a Alê tá aqui. Foi mesmo. E assim, alguém perguntou aí se pode desligado com gastador, acho, se não me engano, desligado e gastador. Pode todas as combinações. Aí é estatística, né? Pode ser poupador desligado, descontrolado financista, desligado, poupador, sei lá. Aí o céu é o infinito de combinações que podem acontecer. Eu acho isso daqui muito bacana, porque você já viu quantas pessoas que já foram se reconhecendo. Eu sou desligado, não é gastador, eu sou desligado, porque é a oportunidade da gente olhar para o nosso perfil. Você olhou para o seu, eu olhei para o meu. Não, o Né? meu Não perfil eu já copiei, mas eu conhecia. Agora, olhei depois que aqui. você falou que eu posso ser ranzinza, que eu não entro na piscina, eu falei, ai, meu Deus, não entro no mar. Daí eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, ganhei. Gente, ganhei uma sessão como é que pode chamar? Não é terapia que chama? Como é que chama, Lu? É uma sessão de terapia. Ganhei uma sessão de terapia. Não, Carol, não me corta da sua vida, tá? Nós temos muitos projetos aí pela frente, tá? Não me corta. Não corto, não, não corto, não. E aí, olha, o Eu tanto que é juro que eu sei bacana, porque brincar. nessa hora que eu entro em contato, e eu entro em contato com isso, eu falo assim, peraí, eu posso mudar, eu posso ir na próxima vez e aproveitar 10% a mais daquele lugar. Que eu não preciso mudar de uma hora para outra. Mas se isso fez sentido para mim, porque pode não ter feito, da próxima vez eu posso brincar mais, aproveitar mais, né? Se não fez sentido, eu também posso jogar isso no lixo. Tem que fazer sentido, é para pessoa, não é para Luciana psicóloga, não. Né? Claro. Esse é um dos motivos que eu falo também. Olha aí, o pessoal, a Lu é a melhor coisa que já encontrei. Ai, que bonitinho. Não importa. Isso não vou cortar, não vou cortar. Inclusive, já falei para você dar uma aula pra gente lá, já depois a gente vai fazer os combinados. Inclusive, esse negócio de motivação é muito importante, tem que fazer sentido para a pessoa. Você imagina se eu chego para atender o mentorado e a pessoa fala assim: ai, Carol, decide para mim, vê para mim onde é que eu tenho que cortar, estipula a meta aqui. Organiza para mim aqui as minhas contas. Tá vendo essa pasta aqui cheia de extrato, de fatura, sei lá o que? Organiza para mim. Gente, qual é a motivação? Você acha que se essa pessoa não encontrar com a dor dela, ela vai se reorganizar? Não vai, ela precisa encontrar com a dor. E segundo ponto, eu vou falar assim, mas para que você quer ter dinheiro? Parece óbvio, né? Todo mundo fala assim, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Eu falo, para quê? Para fazer o quê? Aí às vezes olham assim para mim e falam, como? O quê? Tá louca essa mulher? O que ela tá perguntando? Para que eu quero ter dinheiro? Eu quero ter dinheiro para ter. Eu falo, tá bom, entendi, mas para quê? Para fazer o quê? Você vai fazer o quê com esse dinheiro? E aí a pessoa começa a entender as reais motivações dela. E às vezes ela percebe que ela não quer ter dinheiro. Ela fala que ela quer, mas ela não quer, porque aí vai ter a pai, a mãe, o irmão, o tio, dependendo financeiramente dela, e ela não quer. Aí ela vai entender que se ela tiver dinheiro, na cabeça dela, ela vai atrair só amizades por interesse. Né? Então ela se boicota, ela não quer ter dinheiro. Ela vai entender que ela acha que ela quer ter dinheiro, mas se ela tiver dinheiro, ela vai só viver para trabalhar. E ela não vai ter mais vida pessoal. Então, assim, é muito bacana a gente perguntar por que você quer ter dinheiro? Qual é a motivação? Às vezes a gente acha que é óbvia a resposta e não é óbvia.
Eu vou piorar a situação. Piore. Pergunta isso com dinheiro na mão, gente. Carol, todas as lives essa semana eu vou falar isso. Coloca o dinheiro na mão. Carol, o dinheiro na nossa mão, gente, eles ganham vida. O dinheiro pesa, a mão treme, a gente já começa a suar. Então, pergunta isso com dinheiro na mão. Quem nunca fez isso, gente, faça. Termina essa live, pega uma moedinha, olha, para que eu quero você? Sabe? Para que eu quero você? É mágico, gente. É mágico, é mágico. O dinheiro fala, o dinheiro ganha vida, ele vai contar as nossas histórias, tá? Você Então, quer ver outra assim, coisa legal? Eu falo pro pessoal o seguinte, quando eles falam assim, ah, eu nem vi a cor do dinheiro. O dinheiro caiu na conta e eu nem vi a cor do dinheiro. O dinheiro sumiu. Eu falo, então a próxima vez você vai sacar um valor, vai pegar um valor, você vai pegar dinheiro igual aquela cena de novela, vai bater na cara, vai pegar, vai cheirar, vai ficar junto, vai colocar aqui. Daí você já começa a entender que tem um monte de gente que fala assim, ai, mas é sujo. É sujo, não quero colocar isso perto de mim, né? Já começa assim, né? Ah, mas dinheiro não pode fazer isso com peraí, dinheiro. Carol. Gente, a Carol tá falando esquisito pra todo mundo ou só pra mim? Só pra eu saber se eu te derrubo e te coloco aqui de novo. Porque sua voz tá esquisita. Fala de novo, Carol. Carol Stange, educadora financeira. Tá, Ficou parecendo um boa a voz? robô. Tá? Então eu vou Tá, eu sair vou te e entro de derrubar e vou novo. te chamar de volta, tá? Tá bom. Só pra você? Ah, não acredito que era só pra mim. Agora é achar ela aqui no meio de todo mundo. Aqui, ó, a Ali tá contando que ontem ela foi olhar pro dinheiro dela e ela não conseguia olhar pro dinheiro dela. Aguardando a Carol. Carol. Carol, cadê tu? Carol. Carol. Já foi, tá aqui. Ai, deu Vai, certo? Carol, fala Carol de novo. Deu certo? Eu tava falando o seguinte, tem gente, então só lembrando que eu peço às vezes quando o pessoal fala, ai, nunca vi a cor do dinheiro, o dinheiro cai na conta e já foi embora, eu não vi a cor dele. Eu falo, então a próxima vez você vai sacar o valor, isso vai pegar esse dinheiro, vai fazer igual cena de novela, vai bater, vai pegar, vai dormir junto, vai ficar assim. E aí a gente já entende que tem bastante gente que fala o seguinte, ai, mas dinheiro é sujo, né? Ai, mas eu vou ficar encostando, ai, mas dinheiro não é para fazer essas coisas. Né? Então tem gente que fica que você começa a perceber o que bloqueia a pessoa também, né? Tem gente, igual você falou, não gosta de ver dinheiro. Esse é um papo muito de coach, e no meu mercado, o coach é muito banalizado. No meu mercado, as pessoas falam assim: ah, é coach financeiro, não tá com nada. Mas essa parte do coaching, ela é apaixonante, ela é bacana, assim. Só coach, na minha opinião, não resolve a vida de ninguém, tem que ter a parte dos números, dos dados, né? Mas antes que o pessoal fale aí que isso aí é papo de coach sim, mas é muito legal, é muito bacana porque a gente percebe realmente como algumas pessoas são travadas em relação ao dinheiro. Então, é papo de psicóloga de dinheiro também, porque a gente pede a mesma coisa. A Ju perguntou aqui em cima qual que seria uma combinação boa de perfil, Carol. Qual que seria? Então, não tem combinação perfeita, tá? Até porque o equilíbrio na vida é a palavra-chave, é essencial. O que a gente tem alguns perfis que são bacanas, por exemplo, financista com financista pode ser excelente. Só que os dois precisam tomar cuidado para não viver não ser aquele casal que só fala sobre isso, que só anota tudo e que não vive, né? Da mesma forma, poupador com poupador, parece que vai longe, pode até ir, mas se ficarem só preocupados em poupar e virarem o pão duro, né? O casal pão duro é um casal também que não vai viver, que não vai passar por experiências. E assim,
eu acho que a vida fica muito medíocre, né? A vida fica muito pobre quando a gente se preocupa só em poupar, 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 mas não em viver, tá? Eu acho que o dinheiro ele foi feito também para gastar. E acho, inclusive, que só poupar não resolve a vida de ninguém. Bacana você falar isso. Eu tenho um papo aqui domingo, 9 horas da noite, com outra psicóloga. E eu falei isso, que eu e o meu marido, durante muito tempo, a gente achava que ser workaholic era legal, entendeu? A gente não via que isso era uma patologia. A gente não via a nossa velhice, não olhava para a nossa velhice. A gente achava, e a sociedade também acha, que isso era muito bacana. O maior tapa na minha cara mesmo foi um livro muito bacana que chama O Segredo da Dinamarca, que fala justamente disso, da felicidade das pessoas na Dinamarca e que eles não são workaholics. Mas durante muito tempo eu achei que isso era sensacional, né? Aí as meninas chegaram e contaram pra gente, espera isso não é tudo na vida. Então, assim, a sociedade preza que seja bacana, mas que não é uma doença também, entendeu? Que precisa de Tem ajuda. tem um ponto de geração aí também, né? Eu imagino que você seja uma geração aí próxima da minha, um pouco antes, mas essa geração foi muito incentivada a trabalhar muito, né? E a gente tem agora o pessoal mais novo, que são os millennials, e aí tem antes ainda a geração Z, que são as crianças aí de 10, 12 anos, eles já vêm com completamente outros olhos o mercado de trabalho. Eu lembro que eu tive uma reunião um dia com uma pessoa bem mais jovem que eu, né? Tinha 23 anos no mentorado. E ele falou assim: eu não quero trabalhar, eu não quero ter a vida do meu chefe para mim, eu não quero ter aquela sobrecarga, aquela pressão, eu quero qualidade de vida. Eu não quero um carro porque eu não quero ter gastos com esse carro, eu quero ter a liberdade de pedir um Uber quando eu quiser. Eu não quero ter uma casa própria, eu quero ser um nômade digital, eu quero viver 6 meses em cada lugar, no Airbnb da vida. Muito. A gente parece, esse papo de geração parece um negócio que fala assim: não é possível, mas muito nítido a diferença como a geração dos millennials para trás encara o mercado de trabalho. Eu vou te pedir desculpa. Eu tô em casa, né? Já tem não sei quanto tempo que eu tô em casa. Eu não saí de casa, não saí de casa. E o meu vizinho tá fazendo obra, tá? Então, gente, Você tá perdão. ouvindo, meu? O meu Não, também. não. Né? Então, perdão, eu estou uma quarentena inteira de obra. Fica tranquila. Carol, dicas. Qual é a dica assim que você gostaria de deixar aqui? O que você gostaria de falar assim para nós casais, para gente que é casado e para os não casados ou para os psicólogos? Aqui tem muitos psicólogos. Dica. Olha, nós temos 5 minutos, né? Vamos lá. Eu acho que passando para o lado prático, e o meu jeito é muito prático de ser, tá, gente? Desculpa aí. Às vezes algumas pessoas ficam um pouco, falam, uma pessoa muito prática, mas é o meu jeito de ser, os psicólogos entenderão, graças a Deus. Eu acho que a gente tem que pensar agora em presentes de Dia dos Namorados, que a gente começou falando na live que a gente ia abordar esse tema. As experiências, elas são muito mais valiosas do que as coisas, né? Todo mundo deve lembrar de um livro do Gary Chapman, que são as 5 linguagens do amor. Ele fala justamente sobre o ato de presentear, que é uma das linguagens do amor. Existem formas da gente transformar essa... Inclusive, é uma das primeiras linguagens aprendidas. A gente pode até fazer uma segunda live sobre isso, hein, Lu? Porque tem tudo a ver com educação financeira também, né? Então, quando a gente começa a ensinar uma criança desde pequena a ela valorizar presentes que não necessariamente são artigos comprados no shopping, a gente habilita essa criança para que ela cresça entendendo sobre a linguagem dos presentes com uma forma mais abrangente, não se preocupando com o valor das coisas, mas sim com o ato. Então, sabe aquela coisa de você presentear alguém e de repente a pessoa fala assim: isso aqui é baratinho, não custou nada? Isso é quando a pessoa está muito apegada ao preço das coisas, ao ato de você presentear, gastando algo, do que, por exemplo, que mãe que não ficou feliz ao receber o primeiro desenho de Dia das Mães? Financeiramente, aquilo não tem valor nenhum, mas para a gente tem um valor tão especial,
tão especial porque é um presente, né? Então, a gente tem algumas estratégias para pensar em presentear agora no Dia dos Namorados que não envolvem valores, que envolvem experiências. Então, pode ser um jantar romântico, não sei, a luz de velas no meio da sala, não sei. Não sei quais são as experiências valorizadas pelo casal. Para quem está com um achatamento de renda, evitar ao máximo fazer compromissos financeiros futuros, tá? Ainda mais pensando em parcelamento. E, se possível, sempre trazer o assunto de dinheiro de uma forma leve, de uma forma normal, faz parte da vida. Compartilhamento das finanças é mais um dos assuntos. Vocês vão ter que falar de tanta coisa, gente. Vai ver assim, quando você tiver que falar sobre o conteúdo da fralda do seu filho com o seu cônjuge, você vai entender que falar de dinheiro é bico. Que falar de dinheiro é fácil. É muito importante você falar isso e também aqui destacar que que presente caro não mantém relacionamento, né? O ano passado foi a primeira vez que eu estava surgindo aqui ainda no meu Instagram e eu falei isso, gente, vamos tomar cuidado com essa questão do endividamento e tudo mais. Por quê, Carol? Não adianta o meu marido chegar aqui e me dar uma joia e depois passar o resto do mês desesperado como que vai pagar essa joia, daqui 10 meses, como que a prestação ainda está acontecendo daqui 10 meses e ficar com raiva e brigar comigo. E eu não vou lembrar que é por causa da joia, ele também não vai me falar. E a mesma coisa eu vou lá, vou lá, compro um carro, sei lá, tô chutando aqui, mas qualquer coisa que não está dentro da minha possibilidade, e se uma caneca tiver acima da minha possibilidade, ela é cara, tá? Não é só um carro. Mas se eu compro isso e depois eu fico mal-humorada, brigando, com raiva, que não funciona. Em 2017, eu vivi uma experiência muito assim eu não faço questão de nada, eu só faço questão do meu presente de casamento por causa de uma história familiar. O meu marido a família dele mexia com ouro. E aí o ouro ele é transmitido de geração em geração. E aí a gente quer dar ouro para as nossas netas, nem é nossas filhas, nossas netas, que nem existe, é um romantismo em cima da história familiar. E aí o meu marido foi lá e compramos umas joias juntas, que é minha, mas que é nessa ideia. Aí a joia ficou grande, deu ir lá voltar. Voltei 15 dias depois, porque eu casei na época do Dia dos Namorados. Voltei 15 dias depois. O presente estava com 50% de desconto. E aí meu marido falou, nunca mais você ganha o seu presente de aniversário de casamento nessa data. Você sempre vai ganhar 15 dias depois. É igual tá ovo de tudo Páscoa, bem, né? também. Tá tudo bem, Carol, mas é 50%. A sorte que era na Vivara. Quando eu vi, eu falei 50%. E a Vivara falou, e a dona da Vivara falou, pode pegar 50% em produto. Então, assim, olhar essas coisas também que otimizam as nossas compras, né? E que traz qualidade de vida. Bom, o Instagram vai me derrubar, vai te derrubar. Carol, eu não tenho palavras para te agradecer. É, assim, um sonho ver você apoiando minha semana. Já fica o convite para a semana do Dia das Crianças, tá? Educação financeira em outubro, uma semaninha aí. E te agradeço de coração, agradeço todo mundo que participou aqui, ok? Eu que agradeço o convite. Convide sempre, que eu vou adorar. Eu gosto muito do seu trabalho. Sinta-se acolhida, tamo junto. Mesmo você me chamando de rabugenta. Eu não podia perder a provocação. É só a provocação. Que absurdo! Vou ficar triste. Beijo, gente. Obrigada, Ju. Fica com Deus. Beijo. 3 horas da tarde agora. Até mais. Tchau, tchau.